Bom dia, irmãos, a paz, Miro, Ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu quero dar continuidade ao tema que a gente iniciou ontem. Se você não escutou ou não ouviu o podcast de ontem, você vá lá e procure assistir o do dia 5 do 10, hoje é dia 6 do 10, terça-feira, 6 do 10 de 2020. A gente vai dar continuidade àquele mesmo assunto. E o tema de hoje é por que é tão difícil? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que todas essas coisas que eu tô falando aqui são experiências minhas, experiências da minha família, experiências com Deus. Não é nada que eu estiver falando aqui para vocês é inventado, é imaginado. Não, é tudo tem um embasamento bíblico e tudo também é complementado com revelações, visões e Deus falando conosco durante a nossa caminhada com Ele, nesses 4 anos que a gente, depois que a gente se converteu, tá? Então, eu não estou pregando aqui coisas que outros viveram, eu estou pregando e estou falando das coisas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, experiências próprias, amém? Então, quando a gente fala de prosperidade, que a gente começou a falar ontem, Deus já mostrou pra gente diversas vezes que existe uma gigantesca guerra espiritual quando se diz respeito a abençoar os filhos de Deus. Então, como que acontece? Eu vou tentar explicar para vocês assim como Deus explicou para nós, como ele nos mostrou. Quando Deus quer te abençoar, né? Deus, ele tá lá, ele escutou as suas orações, ele tem um plano para sua vida, ele sabe aonde você vai chegar, porque foi ele que determinou, ele tem promessas para você. Porém, muitas dessas promessas, muito do plano de Deus, a gente tem a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar para que esse plano de Deus ele se cumpra na nossa vida. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado, sabendo qual a vontade de Deus, né? Para que a gente siga as estratégias que Deus tem passado para nós, certo? Por isso que é importante a leitura da palavra, por isso que é importante você estar com um relacionamento estreito com Ele, orando, né? Para que você possa entender, para que Ele possa te responder qual é o caminho correto, para onde você deve ir, qual é a vontade dele, né? Para que você não esteja caminhando ao contrário daquilo que Deus tem colocado para você. Bom, isso é uma coisa. Voltando então, a bênção. A bênção ela está nas mãos de Deus, certo? E você está distante dessa bênção uma determinada distância. Vamos falar como se fosse em quilômetros, você estar alguns quilômetros distante dessa bênção. E para você caminhar em direção a Deus, para poder pegar essa bênção das mãos dele, para você dar um passo atrás de outro, a palavra diz que a obediência precede a bênção. Então, o primeiro passo para você receber a sua bênção é a obediência. Então, você tem que estar obedecendo a Deus. Como que a gente obedece a Deus? Primeiro, a gente obedecendo o que diz a palavra dele. A gente não vai de forma nenhuma querer ir contra a palavra do Senhor, porque a gente vai estar desagradando a ele, a gente vai estar pecando propositadamente, né? Assim como foi o que aconteceu com Jonas. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o lado completamente oposto, por vontade própria. Não foi por acaso, não foi porque ele não sabia, foi porque realmente ele quis desobedecer e ele foi consciente nisso, certo? Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a obediência. Então toda vez que nós obedecemos, nós damos um passo à frente para ir ao objetivo, para ir ao plano, para seguir, para chegar às mãos de Deus, tá? Isso é uma maneira lúdica de explicar, gente, tá?
pelo amor de Deus. É como se existisse uma distância a se percorrer, um processo para se passar, para a gente poder ser abençoado. E isso depende de pessoa para pessoa, depende de bênção para bênção, depende do plano de Deus, depende dele, somente dele. Existem casos e casos, dependendo do que Deus tem para nossa vida. E uma coisa eu posso te afirmar: quanto maior for o plano de Deus para sua vida, quanto maior for o projeto de Deus, quanto mais grandioso for, porque o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus de mesquinharia, ele não é um Deus de pequenas coisas, ele é um Deus de coisas grandes. Tudo que você imaginar para a tua vida, Deus ele vai multiplicar por 7, ele vai multiplicar por 10, ele vai multiplicar por 100. Enquanto a gente está pensando numa coisa pequena, Deus está pensando numa coisa muito maior, que vai atingir muito mais pessoas, vai atingir muito mais vidas. Então Deus mostrava para nós que essa luta, essa guerra espiritual é uma guerra travada, como naqueles campos de batalha. Vocês lembram nos filmes que vocês devem já ter assistido, ou novelas, que Israel travava batalhas no campo mesmo de batalha, homem a homem, espada a espada, com escudos, né, com escudos de couro, com braceletes de metais, né, com aquelas armas rústicas, né. Antigamente era homem a homem ali, lutando com socos e pontapés ali, aquele bando de pessoas indo umas contra as outras, né, naquele campo de batalha. É mais ou menos assim que acontece também no mundo espiritual. Então, se você tivesse, imagina agora que você está olhando para frente e você está vendo Deus lá longe, né? Imagina Deus com uma luz muito, 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 muito forte lá distante, como se estivesse no fim desse túnel, e com você, atrás de você, ao teu derredor, Deus dá ordem aos anjos para lutarem contigo, né? Para te servirem, para te ajudarem, para te livrarem. Em contrapartida, existe um exército do mal, existem os demônios, né? Direcionados e liderados por Satanás, que a missão deles é fazerem com que você não chegue, não alcance a tua bênção. E quanto maior for a tua bênção, maior vai ser essa luta. E quanto mais perto você tiver de pegar, de receber essa bênção, mais intensa vai ser essa luta. Mais inimigos vão ser colocados no campo de batalha, e o Senhor vai colocar mais anjos, e assim vai. Então, quanto mais tempo vai passando, quanto mais próximo você vai chegando, mais forte vai ficando, mais intensa vai ficando essa batalha, certo? Então, por isso que é muito importante. Aí você vai me dizer: poxa, mas como que eu vou conseguir avançar com uma guerra tão intensa, com tantos inimigos? Mesmo que os anjos de Deus estejam lutando comigo, como que eu vou conseguir ser forte, né? Porque eu estou à frente dessa né, batalha. Eu estou como aquele homem que vai no primeiro cavalo, né? Como que eu não vou morrer nessa guerra? Como que eu vou continuar a ficar de pé? Então a resposta para isso, primeiro, tá lá em Efésios 6, né, que é a armadura do cristão. Que vocês leiam Efésios 6, se vocês não conhecem, leiam Efésios 6. E também o Salmo 91. Vocês vão ter uma ideia de como que funciona a luta, a guerra no mundo espiritual. E não se enganem, irmãos, não se enganem, tá? Porque muitos e muitos ignoram a presença do inimigo e falam que isso não existe, né? Que não tem lógica. Se você abriu a Bíblia alguma vez e leu, né, você deve ter visto Jesus muitas e muitas e muitas vezes falando de expulsar demônios, de a nossa luta contra o inimigo da nossa alma, né, que é o diabo, que é Satanás. No Antigo e no Novo Testamento existem vários relatos da ação do inimigo nas nossas vidas. Então, lá em Efésios 6, você vai ver que a nossa guerra, ela não é contra a carne, é contra os principados e as potestades das hostes celestiais. Ou seja, é uma coisa que nós não vemos, mas é algo real.
É algo muito real e que interfere e muito nas nossas vidas, tá? E até o ponto de muitas pessoas dizerem que o inferno é aqui, o inferno é aqui na Terra. E o que é uma mentira muito grande, tá? O que é um engano muito grande que o diabo mesmo coloca para que muitas pessoas elas acreditam nisso. Quando eu morrer vai ficar tudo bem, quando eu morrer vai ficar tudo maravilhoso, porque eu vou pro céu. Não é bem assim, tá? Porque o inferno ele existe, o inferno não é aqui. Você tem duas opções na tua vida, você tem escolha. Ou você está caminhando para ir para o inferno, você não está no inferno ainda. Tá? O inferno não é aqui na Terra, o inferno não é essa vida. Existe um lugar próprio, e a palavra é bem clara quanto a isso, certo? Que Jesus falou na história que ele contou do rico e Lázaro. Vocês podem ler lá, tá lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 16, 9 ou 9, 16, 9, se eu não me engano. Vocês dão uma olhada lá, vão ler essa história, porque para muitos é uma parábola, mas para mim é uma história real, que aconteceu, certo? E em Apocalipse, muitos livros do Novo Testamento, eles são bem claros quanto a falar do inferno, certo? Falar do Hades. Então, a gente tem escolha sim, certo? Pra gente morar no céu. É simples, porém existe um trabalho, né? Qual que é o trabalho? É o trabalho de você primeiro crer no Filho de Deus, no Senhor Jesus, e depois sustentar essa sua fé, porque não basta você se converter, que nem eu e minha família nos convertemos há 4 anos atrás, e no meio do caminho a gente desistir. Não. Lá no livro de Apocalipse diz que somente ao vencedor o vencedor receberá a coroa, certo? O nosso nome ele já está escrito no livro da vida. Nós já somos considerados salvos, porque nós aceitamos a graça do Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Porém, a nossa caminhada ela é até Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus, ou até o dia da nossa morte física, o dia da nossa morte nessa vida terrena. Que a vida ela é uma só. A Bíblia diz que ela é uma só. Ela é curta, ela é rápida e ela é passageira. Nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar e também não sabemos o dia da nossa morte. Muitos estão falando, depois eu me converto, depois eu volto para Jesus, depois eu reconheço Ele como meu Senhor, como meu Salvador, mas e se você não tiver depois? E se você estiver atravessando a rua e acontecer um acidente? E se você estiver na tua casa e sofrer um infarto? E se você tiver uma doença e não tiver tempo para isso? Porque na palavra muitos se apoiam, né, no que o ladrão fez na cruz, que no último minuto, no último momento, ele clamou ao Senhor por misericórdia, pediu perdão, né? E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi perdoado, ele reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e ele foi salvo. E ele foi para o céu, certo? No último minuto. Mas não se apoie nessa esperança, sabe? Porque você não sabe os planos que acontecem, porque o inimigo a todo momento ele não está querendo matar os filhos de Deus, porque os filhos de Deus ele não pode tocar. Se você já reconheceu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, saiba que o inimigo não pode tocar na sua vida. A última palavra da sua vida é do Senhor. Agora, se você é uma criatura solta no mundo, que não reconhece Jesus, que você está andando afastado, que você está andando distante, o inimigo a todo momento ele está querendo acabar com a sua vida. E se ele está querendo acabar com a sua vida e ele conseguir esse mérito, né? E você já teve com certeza várias oportunidades de estar se voltando ao Senhor, porque o Senhor ele dá oportunidades para todos, certo? Desde que você deixou de ser criança, quando você passou a ter pecado, você já passou a ter responsabilidade sobre a sua vida e você
passou a ter o livre-arbítrio de decidir entre ir para o inferno e ir para o céu. Isso não é brincadeira, tá, irmãos? Não é brincadeira. Muitas pessoas dão risada e caçoam do povo de Deus, dá risada dos crentes que falam Jesus está voltando, mas é certeza, é certo como o dia de hoje nasceu e vai terminar com que Jesus está voltando. Os sinais já estão todos aí. Basta você ter um pouquinho de força de vontade para ler a Bíblia, para ler a palavra, para ler as Escrituras e entender. Então essa luta, essa guerra é real. O inimigo, ele existe, certo? Ele existe na nossa vida. Hoje eu quis entrar um pouquinho nesse mérito mais espiritual. Deus tocou no meu coração para mostrar para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão andando enganadas. Muitas pessoas estão andando empurrando com a barriga o fato de não terem um relacionamento com o Senhor e achando que porque eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe, serão salvas. E não é assim que acontece. Tá? Não é assim que acontece. Também não é pelo fato de você estar dentro da igreja, você estar frequentando o templo de Deus, que você também está salvo. Não. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não têm mais fé, elas já estão vazias, elas estão frias, elas não confiam no Senhor, elas não respeitam a palavra de Deus. Muitos estão no altar pregando ali a palavra de Deus em pecados, em adultério, em prostituição, em homossexualismo, em coisas que desagradam a Deus, não querem se consertar. O Senhor vem falando com elas e elas não querem saber de ter a vida transformada. Então essas pessoas, elas também precisam de um conserto. E elas precisam de nós precisamos de conserto antes da volta de Jesus. Não depois. Depois não haverá mais tempo. Agora a gente está tendo tempo suficiente. A palavra ela vem sendo pregada, né? O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que toda criatura, para todo aquele que crê, seja salvo. Certo? Então era essa a mensagem de hoje, irmãos. Eu quero deixar aqui uma oração breve, porque o tempo já está extenso. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa pessoa que esteja me ouvindo hoje, Pai, que o Senhor possa guardar a vida dela, Senhor, de todo o mal. E que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, Senhor, para pelejar, para batalhar com ela, Senhor, para que ela possa avançar, Deus. Dá força para ela, que ela seja obediente àquilo que o Senhor colocou na vida dela, para que ela siga em direção a receber essa bênção nas tuas mãos, Paizinho querido. Porque eu sei que os teus planos, Senhor, eles são tão grandes, são tão maiores, que os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos eles não ouviram, nossa mente nunca poderá imaginar aquilo que o Senhor tem de tão grande para nossas vidas, Pai. Porque sempre, Senhor, o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus de todo poder, é um Deus de toda glória e toda honra, Pai. Então, Senhor, eu peço proteção, Senhor, para essa pessoa, eu peço principalmente libertação. Abre, Senhor, os olhos, Senhor, tire a venda dos olhos dessa pessoa que está me ouvindo, para que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, e decidir se relacionar, entregar toda a sua vida para Ti, Deus, para poder caminhar contigo lado a lado, Senhor, porque não há nada de mais maravilhoso do que a Tua presença, Deus. Não há nada de mais precioso na nossa vida do que a Tua presença, Santo Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por mais esse podcast, Te agradecer por essa pessoa que tem me ouvido até aqui. E é isso que eu Te peço desde já, eu Te agradeço em nome de Jesus e graças a Deus. Irmãos, não deixa de curtir, de compartilhar esse podcast com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter entendimento dos planos de Deus para a vida dela, do motivo da vida dela, do porquê ela está viva e da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, graça e paz.